Oi, professor, eu sou a Marcela, eu sou fonoaudióloga da equipe de assessoria do NAP e agora no mês de abril nós comemoramos no dia 16 o Dia Mundial da Voz. E em comemoração a essa data, nós trouxemos uma convidada, a fonoaudióloga Amanda, para ter uma fala com vocês sobre esse tema. Olá, professor. Então, como a Marcela já falou, eu sou a Amanda, sou fonoaudióloga, eu fico no SMON, tá? Depois a gente vai deixar os meus contatos na descrição do vídeo para que você que tem alguma dúvida, alguma queixa vocal, possa, né, me contatar, me encontrar para eu tirar a sua dúvida e a gente conversar, tá bom? Eu vou falar então sobre alguns cuidados que a gente pode fazer com a voz, que vocês podem fazer. Por quê, né? Qual que é a importância da voz para o professor? Com a voz que o professor ensina, que o professor controla, que o professor demonstra carinho, atenção com o aluno, e é o principal veículo para o professor transmitir o seu conteúdo em sala de aula. Por isso é muito importante você saber cuidar da sua voz. O professor, ele é um profissional da voz. Assim como o atleta cuida do seu corpo, o professor precisa saber cuidar da sua voz, que é o seu principal instrumento de trabalho. Então, o que vocês podem fazer? O que você pode fazer no seu dia a dia? Beba muita água, mantenha-se hidratado. Então, tenha sempre aquela garrafinha perto de você para te lembrar de beber água ao longo do dia. Evite gritar, tá? Em situações tenta falar, subir o tom da voz, falar um pouco mais alto, mas não o grito, porque o grito é prejudicial à voz. Tenha uma fala, né, uma entonação mais variada, articule bem as palavras, abra mais a boca para falar, principalmente em tons mais altos. Quanto mais você abre a boca, mais projeção você alcança, e isso ajuda a não ter um desgaste vocal muito grande. Use roupas confortáveis, principalmente na altura de cintura e pescoço, para que não atrapalhe o fluxo de ar, essa respiração. Essa respiração precisa passar de forma fluida, tá? Descanso vocal quando possível. Então, sempre assim que tiver o intervalo entre as aulas, que você puder, né, ficar ali mais quietinho, é importante que fique. E nos momentos que não, né, está na escola também, né, use esse momento aí para ficar um pouco mais quietinho. Mantenha uma alimentação saudável. Uma alimentação ruim, né, rica em açúcares e gorduras, vai trazer aquela sensação de pigarro, então você vai ficar pigarreando, né, e o ato de pigarrear é prejudicial à voz, além de quem já tem algum sintoma gástrico, vai piorar ainda mais. Então tenha uma alimentação equilibrada. Evite balas e pastilhas. Tem gente que tem mania, né? Tem costume de usar aquelas pastilhas que adormecem ali, né? O trato vocal, a garganta. Só que elas vão mascarar os sintomas. Então, você vai usar mais a voz, você vai falar mais alto, e quando chegar no final do dia, essa voz vai estar mais cansada, pode estar mais rouca. Então, evitar usar essas balas. Se gostar muito e fizer questão de usar, preferir para usar de noite, que é um momento que você não vai falar tanto, né? Ou em algum período longo que você não vai usar a voz aí nesse momento. Evite fumar e ingerir bebidas alcoólicas, que, né, a gente já sabe que é prejudicial para o organismo como um todo, e para a voz também vai ser. Preste sempre atenção na sua postura e na sua respiração, como que ela tá, né? Está muito cansada, então quando tiver nesses momentos, procurar, né, parar, respirar para poder se coordenar de novo, né? Pratique atividades físicas. A atividade física vai ajudar nessa coordenação da fala com a respiração, e durma bem, né? Para passar sempre uma voz confortável, gostosa de ouvir, né? Quando a gente não dorme bem, a gente já fica cansado e a voz transmite isso também. Agora eu trouxe algumas estratégias, né, para o dia a dia de vocês. Então, algumas situações que podem acontecer. É lógico que eu não consigo exemplificar tudo o que acontece na rotina de vocês, mas eu trouxe algumas que acontecem de forma recorrente. Então, aquele dia que você está resfriado, acordou com uma crise alérgica ou está um pouco rouco, o que você pode fazer? Usa a voz num tom mais baixo, então diminui um pouco a intensidade dessa voz, mas não precisa sussurrar, porque o sussurro também é prejudicial, tá?
Nesse momento, fale mais lento, fale mais modulado, isso ajuda a ter menos desgaste vocal. Use frases mais curtas, né, mais diretas. Se possível, se você tiver alguma atividade que você consiga desenvolver, que exija mais dos alunos e não tanto da sua voz. Então, nesses dias, talvez seja importante fazer o uso dessa atividade. E mantenha-se hidratado. Se no dia a dia, normal, sem nenhuma queixa, já é importante se manter hidratado, nesse dia que você está resfriado, que você está com uma alergia, é mais importante ainda. Então, não dobre a quantidade de água, não esqueça, tá, de se hidratar. Nos momentos de barulho, então é o principal que eu falo, tente não concorrer com os alunos, porque os alunos são muitos, né, e você é um só. Então, tenta fazer algumas coisas para chamar a atenção desse aluno, para eles, né, poderem diminuir um pouco ali o barulho. Bata palmas, estale os dedos, ou até mesmo reduzir a intensidade de ficar quieto, olhando, né, mais firme para os alunos, às vezes também funciona. Na rotina, na sua rotina, no seu dia a dia, fale sempre de frente para o aluno. Então, porque quando a gente está de costas, automaticamente a gente já aumenta o tom da nossa voz. Então é importante que você fale sempre de frente para essa voz, você poder usar um tom ali mais confortável, um tom de voz. Analise o ambiente, veja o que tem no ambiente que pode diminuir o ruído, né? Então fechar janelas, fechar a porta, desligar o ventilador. É lógico, né, que é calor, abafado, eu tô falando nesse período assim de aula mais expositiva, nesse momento que você vai usar mais a voz. Depois você abre, né, de novo para ventilar. Fica mais próximo, veja se é possível você ficar mais próximo do aluno, então trazer eles mais para perto de você ou você mais próximo deles. E quando for pedir silêncio, né, para eles ficarem quietos, tentar não gritar, não concorrer com eles. Uma forma é falar de uma forma mais grave, né, e firme, costuma também funcionar, tem um efeito positivo. E para quem gosta, para quem se sente confortável, o uso do microfone pode ajudar muito, porque poupa muito a voz. Eu, inclusive, tenho alguns professores que usam e tem, assim, um feedback muito positivo. A gente está tendo um resultado muito bom com a voz deles. Na sala dos professores. Por que eu coloco sempre na sala dos professores? Porque, às vezes, o professor fala muito mais, né? Fala bastante, fala muito alto. Então, nesse momento, você aproveita para descansar a sua voz. Tenta não ficar falando muito, tá? Beba mais água também nesse momento e controle a intensidade da sua voz. E aqui, para finalizar, eu coloquei uns pontos de atenção. Então, assim, alguns sinais de alerta, algumas coisas que você tem que prestar atenção. Em caso de dor ou desconforto, né, persistente por mais de 15 dias, procurar um atendimento médico especializado, que é o otorrinolaringologista. É ele que vai fazer a avaliação, vai fazer o exame e vai, né, ver se você tem alguma lesão a nível de prega vocal e vai te indicar um tratamento ou te encaminhar para um fonoaudiólogo. Evite a automedicação. Então, o medicamento é o médico que passa, tá? Que te avaliou, que viu o que você precisa. Não é porque o seu amigo tomou um certo medicamento que você também pode tomar. E outra coisa também muito importante é não pratique exercício de voz sem orientação médica ou fonoaudiológica. O médico vai encaminhar para o fonoaudiólogo aquele paciente que ele vê a necessidade, né? Você, como profissional da voz, também pode procurar de forma espontânea esse médico e ele pode fazer um encaminhamento para a gente fazer um trabalho, tá? Mas é o fonoaudiólogo que vai definir os tipos de exercício, o que se encaixa para você, se você tem alguma lesão a nível de prega vocal, tudo isso é o fonoaudiólogo que define, né? Porque o que é bom para um, às vezes, não é bom para o outro. E evite receitas caseiras, por quê? Tem gente que acha que tem chás milagrosos e tudo mais, e às vezes pode prejudicar, tá? Às vezes é necessário um tratamento mesmo. Então, assim, sempre que tiver alguma dúvida, procura um médico, tá? Procura um otorrinolaringologista. E foi isso que eu preparei para passar para vocês. Eu vou deixar as referências bibliográficas utilizadas na descrição do vídeo, tá? Os meus contatos, aonde eu tô, o meu telefone, o e-mail,
tá? Que vocês podem me encontrar também, vai estar na descrição. E eu vou deixar também um link de um filme do YouTube de conscientização vocal, que é, né, quem puder se interessar, tiver um tempo para assistir, é um filme que é interessante, tá bom? Eu agradeço e até o próximo.